Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar louvando o nosso Deus, refletindo em sua palavra. Quero convidar toda a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 51, do versículo de número 10 ao versículo de número 12. Salmo 51, do versículo 10 ao 12. Salmo de número 51, do versículo de número 10 ao versículo de número 12, e assim diz a palavra do nosso Senhor, mesmo assentados, todos juntos. Vamos ler esses 3 versos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Amém. Glória a Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações por meio da sua santa palavra. Qual é o autor e qual é o contexto desse salmo? O próprio subscrito do salmo nos aponta para essa realidade. Diz assim no subscrito: Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. O salmo foi escrito por Davi, após o profeta Natã, movido pelo Espírito Santo de Deus, confrontar aquele homem em relação ao seu pecado. Esse texto, ou melhor, o contexto histórico do Salmo 51, se encontra em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. E lá, depois de confrontado, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã responde ao profeta, e Natã responde a Davi, dizendo: também o Senhor te perdoou, não morrerás. Veja que Davi confessou ao Senhor o pecado dele. E isso, entretanto, não mudou as consequências do seu próprio pecado. O filho, fruto daquela imoralidade sexual, morreria. E assim aconteceu conforme 2 Samuel capítulo 12. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o arrependimento de Davi. Um homem que, depois que viu a carranca, a odiosidade do seu próprio pecado, ele se arrepende, cai na real e reconhece o seu erro diante do Senhor. O que é arrependimento, meus queridos? O que é arrepender-se? O que é isso? A nossa confissão de fé, com palavras tão claras e simples, fala que o arrependimento é o ato de estar movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus. É o reconhecimento do perigo e da odiosidade do pecado. Isso é arrependimento. Ok, mas quando nós pensamos em arrependimento, esse tema não é tão distante da nossa realidade. Ouvimos aqui e acolá temas sobre desenvolvendo esse assunto. Esse é um assunto muito comum entre nós cristãos. Já ouvimos falar, já estudamos de forma talvez até mesmo profunda. Mas e depois da confissão? E depois da confissão, o que faço? Quando eu olho para o Salmo 51, vejo que do versículo 1 até o versículo de número 9, o salmista ele faz uma confissão de pecados. Isso é, ele reconhece, ele nomina, ele diz a Deus: eu pequei. Versículo 1, por exemplo, ele fala o seguinte: compadece-te de mim,
finalzinho, apaga as minhas transgressões. Versículo 2, lava-me completamente. Versículo 3, pois conheço as minhas transgressões. Versículo 4, pequei contra ti. Versículo 5, eu nasci na iniquidade. Versículo de número 7, purifica-me. Versículo de número 9, fechando essa perícope, ele disse: apaga todas as minhas transgressões, iniquidades. Veja que ele está sempre confessando, mencionando, reconhecendo a sua pecaminosidade diante de um Deus eterno e santo. E até aqui, essa experiência pode ser comum para mim e para você. Pecamos, reconhecemos nossos pecados, confessamos, mas e depois da confissão? E depois disso, o que fazer? O salmista, no versículo de número 10, 11 e 12, ele passa a não mais olhar para o seu pecado em si, mas ele passa a olhar para aquilo que é santo e puro. Ele passa não mais a olhar para onde ele caiu, mas para onde ele quer estar e chegar. Ele passa não mais a olhar para o passado, mas para onde ele quer estar em diante. O que fazer depois da confissão? Primeira lição que eu aprendo nesse salmo: devo atentar-me para aquele que é poderoso para restaurar. Caí, confessei, devo agora, em oração, atentar-me para aquele que é poderoso para restaurar. Versículo de número 10. Olha o que o texto diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verbo criar, que aparece aqui no Salmo 51, é o mesmo que aparece em Gênesis 1, bará, que traz ideia da ação ou do ato criativo de Deus, de criar do nada tudo, de trazer a existência a partir do nada. E aqui carrega a ideia de mostrar que somente Deus tem o poder de transformar, de purificar, de mudar as afeições e os sentimentos do penitente. Somente Deus pode dar um novo coração. Esse verbo, ele é reservado exclusivamente à pessoa de Deus. E veja bem, na cultura, na língua hebraica, nós temos 4 verbos, que são traduzidos comumente como criar: bará, achar, yatzá e caná. Entretanto, apenas um verbo é usado em referência à ação de Deus, que é o verbo bará, mostrando Deus sempre como o sujeito, como aquele que é o operador do milagre, aquele que de fato faz a ação de criar. O único que pode justificar, o único que pode purificar, o único que pode transformar o nosso coração é Deus. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam, eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Jeremias 24, versículo 7. Depois da confissão, devo atentar-me para aquele que pode me restaurar, aquele que tem poder para transformar o meu coração. E o salmista continua nessa oração: dá-me um novo coração, renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa frase é interessante porque quem está confessando é um homem que, em outras palavras, está dizendo: Deus, eu já fui temente ao Senhor, eu caminhei nos teus caminhos, eu já tentei os meus olhos para a tua palavra, mas um dia eu caí. Renova dentro de mim um espírito inabalável. É uma prova cabal que antes daquele pecado de imoralidade sexual, Davi era um homem temente a Deus, e um alerta para todos nós: homens e mulheres tementes a Deus,
lamentavelmente podem cair. Aquele que está de pé, veja que não. Aquele que está de pé, veja que não. Por esse motivo, não podemos de forma alguma bater no peito achando que somos incaíveis. Não. Se não for pela graça, se não for a mão dele nos sustentando, meus irmãos, não há quem fique em pé. Não há quem fique em pé. Renova dentro de mim, Senhor, o espírito inabalável, porque eu já andei por esse lugar. Eu já experimentei. Eu já vivi nesse lugar. Entretanto, pelo meu pecado, eu caí. O abandono da palavra e a negligência dos meios de preservação nos levará à queda. Repito, o abandono da palavra e a negligência dos meios de preservação nos levará à queda. A nossa confissão, a confissão de Westminster, fala ali no seu capítulo 17, no parágrafo 3, algo interessantíssimo. Eu quero compartilhar com a igreja nesse momento. Diz assim: eles quem? Os eleitos. Eles, porém, pelas tentações de Satanás, se puder colocar na projeção, por favor. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. E continua. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Veja que a nossa confissão não está falando daquele que não conhece a palavra, daquele que não conhece o Senhor. Está falando de homens e mulheres que o Senhor permitiu, por causa da dureza, por causa da sua inclinação, da sua obstinação, que sim, pela tentação de Satanás, do mundo, pela força da corrupção restante neles e a negligência dos meios de preservação, caíssem em graves pecados. A oração de Davi é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu sei que pequei contra ti, sei que fiz mal perante os teus olhos, mas eu quero agora me atentar para o Senhor. Eu quero agora olhar para o Senhor, o único que pode me restaurar. Meu querido irmão, não sei qual a situação ou estado de sua vida, mas se há pecado e se há confissão, não pare por aí. Olhe hoje para aquele que pode restaurar a sua vida. Olhe hoje para aquele que pode te dar um novo coração, operação milagrosa e divina. Olhe hoje, atentamente, para aquele que pode nos transformar. É verdade que crente não anda na prática do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. É verdade também que não existe um estado de impecabilidade, ou seja, debaixo dessa realidade do sol, ninguém aqui pode arvorar: jamais pequei depois que fui salvo. Isso é uma mentira. E é verdade também que na luta contra o pecado, muitas vezes nós falhamos, conforme eu encontro em 1 João, no capítulo 2, do versículo 1 do versículo 1 e versículo 2. Mas o que fazer então depois disso? Devemos sim atentar para aquele que pode restaurar, porque, meus queridos irmãos, observe isso. Não há piedade. Eu vou repetir isso com muita cautela e eu quero que vocês ouçam. Não há piedade em ficar lamentando aquilo que Cristo Jesus já perdoou. Você já confessou? Recebeu o perdão do Senhor? Posterior a isso, não é piedoso ficar lamentando aquilo que Cristo Jesus já perdoou.
Não há piedade em ficar preso, paralisado, por causa daquilo que Cristo já nos libertou. Mas eu não consigo fazer mais porque eu já Você foi perdoado, você foi livre. Não é piedoso ficar preso naquilo que Cristo Jesus já me libertou. Não há piedade também em ficar relembrando aquilo que Cristo Jesus já jogou no mar do esquecimento. Portanto, atente-se para aquele que pode restaurar a sua vida. Continue clamando. Dá-me um novo coração, continue clamando, renova o meu espírito, continue clamando, mude minha disposição interna, dá-me uma firme, resoluta posição contra o pecado, mas transforma-me, Senhor. Essa deve ser a nossa postura pós-confissão, reconhecimento de que Deus, Ele tem poder para nos restaurar, amém? O Salmo continua nos ensinando, no versículo 11, o que fazer então depois da confissão? Atente-se para aquele que não nos descarta. Olha o que o versículo 11 diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, ele temeu compartilhar o mesmo fim de Saul. Saul foi banido da presença do Senhor, foi privado do favor do Senhor. E perceba, quando lemos 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 13 ao 14, lá está escrito que Davi fora ungido rei, e naquele momento em que ele estava sendo ungido rei, o Espírito do Senhor se apossou dele, desceu sobre ele, dando-lhe uma unção e uma dádiva especial para governar. E a preocupação de Davi aqui era que, por causa do seu pecado, ele poderia receber o mesmo fim de Saul. E ele está dizendo: Senhor, não me retires da tua presença, não me repulses, e não retires de mim o teu Santo Espírito, essa unção, essa dádiva especial, que me faz liderar o teu povo com eficiência e autoridade da parte do Senhor. Davi temia essa punição terrível, embora ele soubesse muito bem que ele a merecia. Ele temia a punição, embora ele soubesse que pelo seu pecado ele merecia aquela punição. Por esse motivo ele ora: não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. A Bíblia nos alerta a possibilidade de, primeiro, resistirmos ao Espírito Santo. Atos 7, versículo 51. A Bíblia fala também que muitos de nós podemos, atenção, apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar aqui tem a ideia de amortecer a ação dele em nós por causa do nosso pecado, porque ele não coabita onde há pecado. E a Bíblia também nos alerta sobre a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Veja, o pecado, antes de tudo, é uma resistência ao Espírito, é o apagar do Espírito, é o entristecê-lo deliberadamente. E Davi, ele tinha medo de que o seu fim fosse o mesmo fim de Saul. Mas nós precisamos, depois da confissão, nos atentar para aquele que não nos descarta, para aquele que não nos abandona. Para ilustrar melhor isso, eu quero citar uma frase de Martin Lloyd-Jones, citada por Kevin DeYoung, em seu livro Brecha em Nossa Santidade, onde ele afirma o seguinte, abre aspas: é fácil nos deixarmos convencer que jamais poderemos mudar, ou que Deus está prestes a se livrar de nós depois de termos pisado na bola milésimas vezes. Mas não dê ouvidos a si mesmo, pregue para si, volte para o Evangelho e lembre-se de que já não resta condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembre-se
de que você é filho de Deus, e se é filho, também é herdeiro. Lembre-se de que nada pode nos separar do amor de Deus. E finalizando, lembre-se, todos nós somos morada do Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nosso coração. Mas eu pequei tantas vezes, ou aquele pecado é grave demais. Você é santo, salvo por Jesus, falhou de fato, reconhece seu pecado e ele é grave, ele é odioso de fato, mas confessou o seu pecado. Reconheça, atente-se, olhe hoje mesmo para aquele que não te rejeita, que não te abandona e que não está prestes a se livrar de você ou de mim. E a palavra do Senhor nesse salmo, no versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não nos rejeita, porque o seu amor superabundou sobre o nosso pecado, aleluia. O mundo pode descartar, as pessoas podem descartar, sistemas religiosos podem descartar, mas o Senhor não. E por fim, depois da confissão, o que fazer? Atente-se para aquele que fornece verdadeira alegria. O salmista disse no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Alguns teólogos afirmam que Davi estava indicando, olhando para o passado, estava indicando o que levou ao pecado de imoralidade sexual. Sabe o que era? O embotamento espiritual, ou seja, quando aquela fé, aquela graça, aquele amor, aquela paixão viva do Evangelho começa a embotar. Eu começo a me acostumar com a graça, eu começo a ter uma fé pálida. Tanto faz, tanto fez ler a Bíblia, tanto faz, tanto fez um cântico ou outro, tanto faz, tanto fez estar na igreja. Então eu começo a viver um embotamento espiritual. A pergunta que eu faço: onde está a alegria? A perda da alegria pode ser um fator decisivo em minha queda. Um coração não satisfeito no Senhor, um coração que não se alegra no Senhor, um coração que não tem prazer em Deus, procurará satisfação em qualquer outro lugar do mundo. A alegria, ou a perda da alegria, pode ser um fator decisivo para a nossa queda. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos olhar, atentar, colocar os nossos olhos sobre aquele que é a razão de estarmos aqui, Jesus Cristo. Lembre-se daquele dia que você reconheceu-se pecador e salvo. Lembre-se daquela alegria, daquela paixão, daquele fogo, daquela intensidade, de quando você ia para a Bíblia, lia a palavra. A alegria me faz voltar os olhos e a minha intensidade do viver para Deus. E à medida que estou alegre, vivo essa alegria da salvação, vou me afastando desses pecados que tenazmente me e nos assedia. E eu me lembro de um cântico, na verdade de um hino, que cantamos, particularmente um hino que toca muito o meu coração. Eu vou ler cantando, quero que os irmãos cantem comigo. Na última estrofe diz assim: que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Que ditoso, venturoso, alegre o dia que meus olhos se abriram para a realidade que fui salvo. Quando eu perco a alegria da salvação, eu abro o meu coração para a possibilidade de viver cada vez mais distante daquele amor que um dia me impactou.
Depois da confissão, olhe para aquele que tem poder para restaurar. Olhe para aquele que jamais te abandona. Olhe para aquele que pode renovar a sua alegria. Enquanto houver o que confessar, saiba, Deus não finalizou a sua obra. Enquanto houver o que corrigir, lembre-se, Deus não finalizou a sua obra. Enquanto houver o que ser transformado, lembre-se, Deus não finalizou a sua obra. Enquanto houver o que precisa ser lamentado, chorado, clamado, lembre-se, Deus não finalizou a sua obra. Portanto, sim, nós somos obra inacabada enquanto estamos aqui e prosseguimos sustentados pela graça de Deus. Porque Ele não finalizou a sua obra, mas completará no dia da vinda do seu Filho, para a glória e honra do seu nome. Amém e amém. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém.